A Constituição do Brasil estabelece que a liberdade de crença é inviolável. A lei considera crime a prática de discriminação contra religiões. O Estado brasileiro é laico, isso quer dizer que ele não abraça uma religião oficial e deve se manter imparcial. Nós estamos conversando sobre esses tempos de intolerância religiosa. O programa do Tomás, o primeiro é sobre ódio. O ódio está dentro de nós, ele não está só no outro, no comportamento do outro. E eu acho que a ideia, Luciana, eu gostaria que você até começasse sobre isso, porque a gente fingir que a gente não tem ódio é mentira, e eu acho que a gente tem que começar a reconhecer alguma coisa nossa, eu não sei, porque a gente não pode atirar só a pedra. Eu queria que você levasse um pouco a gente. Na verdade, Vera, eu até vim agora dos Estados Unidos, estava estudando exatamente esse tema lá agora também, estudando o discurso de ódio. E eu acho assim, não dá para falar de discurso de ódio sem falar das redes sociais nesse momento. Então eu queria que um dos convidados, até o Ivani poderia falar sobre isso, como é que está lidando agora, tudo que a gente já viveu de intolerância e preconceito, né? Como a gente está lidando agora nas redes sociais com essa intolerância, esse preconceito, o discurso de ódio? Piorou? Muito. Mas é um detalhe importante observar o seguinte, o Estado brasileiro, ou ele fez a perseguição, no caso dos cultos afro-brasileiros, desde a República, isso é um dado interessante, teve uma religião. Era proibido pela polícia, velho. Tem uma religião que foi marcadamente o Estado que fez essa repressão direta, foi o candomblé. E a Umbanda depois, na República. E o período de Getúlio Vargas é o período mais duro para as religiões, parece uma contradição. E depois, mesmo quando o Estado, aparentemente, ele já não promove a perseguição, ele é incitado por agente do Estado que usa a sua religião para perpetuar essa agressão. Isso é um dado importante. Então ele não é tão laico assim quanto se pensa. Deveria ser. Você vê o caso do juiz, que declarou numa sentença, né, que ele, quando foi citado a sentença, dizendo que o candomblé e a umbanda não era religião. Como é que o juiz pode dizer isso? Num Estado laico. E a outra coisa é a internet. Inclusive, não só os muçulmanos, se você vê os dados dos muçulmanos, que cresce, é pela internet. Não é? Tem agressão física, mas ela é muito pequena. O que cresce? A perseguição aos muçulmanos. A questão do racismo cresce muito mais ainda em proporção maior, por causa do anonimato. Né? E os cultos afro pelos meios de comunicação. Isso antes da internet. A televisão aberta, programas de certos setores evangélicos, faz essa pregação aberta até os dias de hoje. Então está ligado à introdução dos cultos evangélicos no Brasil, esse aumento da intolerância religiosa contra os cultos afros, André? Sim, está ligado porque esses de 20, grupos, né, 30 fazem... anos para cá. Por que isso acontece? Eles fazem uma leitura fundamentalista do texto bíblico, e a leitura fundamentalista do texto bíblico só pode incitar a intolerância. Por exemplo, você pega o Salmo 117 ou 114, não lembro, acho que é o 117. A Babilônia perseguindo o Israel, e um salmista fala: feliz do povo que espedaçar a cabeça de suas crianças numa pedra. Isso é um ato de extrema violência. Mas isso é o que o programa do Tomás, o cara fala, isso está em mim, mas eu tenho o poder de dominar isso. Eu não posso deixar que isso saia e vire a regra do jogo. Eu posso dominar isso, perceber que eu tenho essa incompatibilidade, porque inclusive você só combate o racismo se você se reconhece enquanto tal, senão você nunca vai combater absolutamente nenhuma intolerância. Finge que não existe. Finge que ele não faz parte de mim, mas ele faz parte sim. E no discurso religioso isso vai estar colocado. E atrelado diretamente a uma relação de poder político, poder institucional. E aí o que o Ivani diz a respeito da República. E a República é antes, porque quando o processo de discriminação da comunidade negra, e aí, por consequência, no Brasil, das religiões de matriz africana, elas têm a ver com uma relação que é a relação do etnocentrismo. Quando a Europa domina, ela diz o quê? O branco é o que tem o poder, então o negro, a África, não tem poder, são povos selvagens, eu posso fazer o que eu quiser lá, até escravizar e trazer para cá. É daí que a gente tem todo esse processo que a gente vai culminar na nossa República, que hoje a gente ainda está engateando para debater isso. Até onde ainda existe uma relação entre, por exemplo, no Brasil, o aumento da bancada evangélica e o não combate, por exemplo, a esses casos de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana?
Até que ponto? Existe essa relação, esse Jogo aumento? político. O jogo político mesmo está presente Está nisso? presente, eu não tenho dúvida que isso é uma proposta de poder. Isso é um projeto de poder. Isso não é um projeto gratuito de só eu defender o meu Deus, defender a minha religiosidade. Não, não. Isso é um projeto de poder que a gente vê que é a bancada que mais cresce há 10 anos no Brasil, é a bancada que mais cresce no Brasil. E esse discurso, qualquer discurso, seja ele de intolerância ou seja ele conservador ao extremo ou neonazista, ele tem espaço na sociedade e você garante seu espaço e faz o parlamento, consegue fazer. Hoje a segunda, se não é a segunda, já está quase sendo a maior bancada do pentecostalismo, da bancada evangélica dentro da igreja, dentro do parlamento brasileiro. A gente conhecia casos de vandalismo, de depredação contra as religiões de origem afro, como a gente está vendo agora? Existia? Existia. Igualzinho, gente. Não conhecia. Hoje você tem uma coisa mais aberta. ver. Hoje você tem, todo mundo fica horrorizado o que acontece no Oriente Médio, todos nós ficamos. Mas tem casas de candomblé sendo queimadas. Eu fui a No Duque de Nordeste, Caxias no com Nordeste, casas queimadas. queimadas. Sim, você vê. Não, mas Brasília é muito, é lá perto do poder. E há uma questão que você levanta, que é quase o seguinte: o jogo político, eleitoral, das alianças feitas com as bancadas, com as igrejas evangélicas, pelo voto e eleição da sua bancada, tem sido um impeditivo de acordos políticos que impede o combate à tolerância. O maior exemplo disso está nesse livro. Nós fizemos aqui uma proposta de construir um plano nacional de combate à tolerância religiosa, no segundo governo Lula. Nunca foi, nem o governo cogitou em fazer o plano. São sugestões para o plano, fizemos reuniões e tal. Por que isso? Isso é muito claro. Né? E para mim, inclusive, ficou uma coisa que me chamou a atenção, justamente em 94, Lula candidato a presidente, nós o levamos, grupo de religiosos, na casa de Anitinha. Aí, logo depois, naquela semana, na Folha Universal, sai uma matéria grande com a foto dele, demonizando Lula. E o que me chamou a atenção é que justamente na marcha de 2008, a primeira marcha pela liberdade religiosa, o Bispo Crivella era o candidato que ia ganhar no primeiro turno, depois da caminhada ele não foi nem para o segundo. Em novembro, nós fomos recebidos pelo presidente Lula e fomos entregar a ele a proposta para implementar, ser confeccionado o Plano Nacional, ele recebe com o Crivella do lado. Ali minha ficha caiu. Eu comecei a perceber que no jogo da estabilidade política, ou de você segurar uma bancada, uma possibilidade de governar, esses grupos tinham muito mais força do que a gente pensava. Que é o que você está dizendo. Então, às vezes, não anda algumas propostas. Com relação ao LGBT tem tido o mesmo problema, com relação à agenda das mulheres tem tido o mesmo problema. Né? Isso a gente pode falar que é o que dá voto e o que não dá voto? Que é o dá voto e o que não dá voto. Mas mais do que isso, se você fizer um levantamento pelo CIAF das verbas públicas que são mantidas para a Marcha para Jesus, você vai ficar surpresa. É isso que eu quero dizer, ou seja, o dinheiro público não é a marcha como questão cultural, isso é outra coisa. É a agenda conservadora e de ódio que alguns desses grupos defendem. Então, se você observar, tem uma coisa subliminar dentro do jogo do próprio Estado, né, que ele acaba financiando indiretamente esse discurso de ódio. Por outro lado, Ivani, quando a gente fala dos evangélicos, a gente não está falando os evangélicos, não, porque não. Você mesmo, dentro da Comissão de Intolerância, você tem lá muitos evangélicos lutando contra isso. É uma né? minoria de uma liderança minoria, evangélica. né? Lideranças. Porque às vezes não é nem a sua base, se você observar. Se você ver, você tem uma minoria que falam de uma forma muito mais veemente, publicamente, parece. Você viu agora a fala de uma liderança dessas evangélicas, pela conta de um cheque de 100 mil que apareceu e tal, a fala dele é muito interessante. Quando ele fala, não, mas você não pode dizer que eu sou traficante, porque se o traficante me dá um dinheiro, eu não sou. Olha quanto eu sou traficante. Aí fica uma coisa para mim seguinte, e a ética? Né? Que ética existe por trás disso? E aí quando eu pego uma carta do tráfico na Cidade Alta, né? Soltaram uma carta perseguindo os cultos afro naquela região e falando em nome de Jesus. Claro que eu sei que esta você ainda ética... tem a influência dos cultos evangélicos dentro dos presídios. É isso aí. Porque eu estou dizendo assim, Nas comunidades também. Não é tem a ver com o dia 21, né? dos cristãos evangélicos na sua totalidade, não é.
Nós não podemos generalizar. Mas em compensação de militantes cristãos Você vê, evangélicos, com publicamente, certeza. como eles se colocam, sim. Agora, o que me chama a atenção é que parte de algumas lideranças importantes, elas não se colocam em momento como esse. Ou seja, porque quando há agressão, alguns deles tentam colocar como se fosse uma coisa individual, como do indivíduo. Não tem a ver com o que eu faço. Né? Então, esta jogada que é feita, como feita agora com relação a Sandra, que foi marretada. Aí o Conselho de Pastores diz o seguinte, não temos representa, nada a ver com isso. Como que você não tem nada a ver com isso? Você então não tem uma forma interna de se colocar contra, porque isso é uma máxima... Você tem que desautorizar a tal pastora e você não faz isso. Você não faz. Você diz que não, é uma coisa individual. Entendeu? Não pode ser isso. Ou seja, todos nós temos que ser responsáveis, todos nós, né, por uma atitude. Exemplo, se um sacerdote do candomblé tiver uma atitude, eu publicamente tenho que vir condenar a atitude dele. Eu não posso dizer que isso está correto. Então, o que eu chamo a atenção é que é pelo silêncio dos bons, que é a grande maioria, eu acho que é pior essa minoria, isso, né, Ivania? Que essa minoria acaba se impondo. Não tem um comprometimento dos bons aí? Sim, mas é isso que nós temos que provocar. A última vez que eu provoquei isso, quando houve o negócio da Kailane, aí a liderança, ela resolveu me atacar. A Kailane é a menina que tomou a pedrada. Tomou a pedrada. Eu resolvi nem respondê-lo. Eu não resolvi respondê-lo, porque às vezes tem dado um momento, a religião ela ensina um pouco isso, você tem que ser mais paciente e se você ir na raiva, você acaba incentivando o ódio é a própria ódio. Então tem momentos que você não sentimento. tem que responder. Agora, o que nós temos chamado a atenção, por isso que é muito bom, a academia agora, né, está voltada para esse tema, eu acho que aí a UFRJ, do Programa de História Comparada, do Laboratório da Experiência Religiosa, ela está dando uma contribuição importante, porque quando você chega na academia, as pessoas começam a ver que não é queixa de vizinho, né? Porque aí você tem dados, né? Tem uma análise. Mas eu queria voltar então com a Janete, com aquele dado que você mesmo deu, que é na escola principal, cenário de atuação de uma política discriminatória. Pois é, porque a escola é laica, mas as pessoas não são. Então, assim, eu costumo dizer que os profissionais, os estudantes, os responsáveis levam a sua fé, sabe, para dentro da escola e nas relações. Então, como é que a gente trabalha para que o respeito a essa diversidade que está na escola, ela prevaleça? Como é que a gente trabalha para que prevaleça o princípio da escola laica? Quando nós fomos fazer o Saravá, e o nome Saravá, ele veio de uma forma provocativa, para que a gente levantasse o debate sobre a intolerância dentro da escola, na sala dos professores, os colegas diziam assim, quando que elas vão colocar na mesa da sala trazer uma galinha preta? Nesse nível. E assim, era uma coisa tão cruel que ela não era explícita, não era falar conosco e discutir o que era o projeto Saravá. Preconceito pra caramba, né? Pois é. E aí, assim, e esse é um problema, porque você não consegue discutir com quem não se mostra. Mas as crianças também são preconceituosas? As crianças também. Agora, o que é interessante com as crianças? Elas não têm medo de expor os seus preconceitos. Tá. E aí aí quando elas expõem o preconceito, a gente trabalha. Na escola, como assim, ao longo da minha experiência, eu trabalho com preconceito. Um pouco depois de 96, 97, eu pedi para os meus estudantes, eu ainda trabalhava, a primeira escola que eu fui trabalhar, que foi uma escola de ensino fundamental ligada à rede FAETEC, lá em Niterói. E aí eu pedi para os meus estudantes do 8º ano que eles fizessem uma analogia dos santos católicos, né, com os dias da semana dos orixás. E os meninos e as meninas começaram um movimento, eu não vou fazer isso. Ah, não, isso não é história. E houve até os responsáveis, foram na escola conversar com a coordenação, e aí começa aquele movimento de cerceamento do trabalho do profissional. Aí houve uma reunião de responsáveis, e esse era um dos temas. Aí eu
Nossa, aprendi com o povo do movimento, né? Me lembro que eu entrei em 86 e teve uma comissão de religião, eu era da educação, então aprendi ao longo dessa experiência. E aí, em sala, quando o pessoal achando que ia me botar para baixo, eu falei assim, gente, engraçado, quando eu falo de reforma e contra-reforma, não vem nenhum responsável me questionar. É muito interessante isso, porque eu luto contra o racismo desde os 20 anos. Se eu soubesse que falar em religiosidade, né, era mexer com racismo, eu já tinha feito isso há mais tempo. E foi muito interessante porque ninguém quer ser racista. Era uma época que estava vindo aquela pesquisa da Folha, dizendo que racista é o outro. E sabe o que aconteceu com a turma? Apareceram trabalhos maravilhosos. Inclusive, eles descobriram no chão da escola um babalorixá. E foram entrevistar na sala. E foi assim muito tranquilo, e até hoje, muitos desses estudantes, eles hoje já terminaram, fizeram história, fizeram ciências sociais e outros. Deu uma liberada, né? Não, e até hoje eles lembram disso. Sabe? Falam assim, nossa, como foi importante a gente discutir em sala de aula e sem preconceito. Eu me lembro também de um professor que estava falando sobre descoberta do Brasil. Ele disse, não, porque a história do Brasil, eu disse, história do Brasil? Gente, isso é história de Portugal. Sim, sim. A descoberta do Brasil não pertence à história do Brasil, pertence à história de Portugal. Tomás, participa um pouco aí com o teu ódio que a gente acabou de Não, eu estava ouvindo aqui. Eu tenho até uma pergunta para fazer sobre o dia 21. Por que é o dia 21, né? O dia 21, que é o dia, o Ivani lembrou aqui no intervalo do programa, que o dia 21 é o dia, ficou marcado, esse dia foi escolhido em função de ter sido o dia em que a mãe Gilda, de uma casa lá de Salvador, você lembra o nome da casa? É Ogum, Abassá de Ogum. Isso, casa, exatamente. E ela foi agredida por, enfim, evangélicos que foram lá e já assediavam muito o terreiro deles, a casa deles. Primeiro saiu a foto dela na Folha Universal. Exatamente, a Folha Universal, que é o jornal de uma igreja, uma campanha contra a casa dela, neopentecostal. E aí começou, depois dessa publicação, que eu não me lembro, falava de macumba, de macumbeira, macumbeira, não sei o quê, e aí foram na casa dela, fizeram uma manifestação na porta da casa do terreiro e bateram nela com uma Bíblia. Ela foi agredida com uma Bíblia. Então é um nível de estupidez que não dá para mensurar. Então, nesse dia ela ficou doente, teve um AVC nesse dia e não sobreviveu, morreu uns dias depois. A gente teve na primeira temporada, a gente gravou com a filha dela, que é a mãe Jaciara, que hoje coordena lá a casa, e uma graça, um amor de pessoa. Deu uma entrevista muito linda que tá no ar aí na primeira temporada, os episódios estão no ar na TV Brasil e disponíveis no site do programa. E então é isso, o programa me deu a oportunidade de visitar muitos lugares muito interessantes no Brasil inteiro, casas das mais distintas tradições e vertentes. Então isso foi uma honra. E as pessoas falavam sobre o ódio, de que elas eram vítimas e tal? A gente pôde ver, assim, enfim, isso é uma marca bem constante nos grupos e nos representantes, nas lideranças das religiões afro-brasileiras, que a gente viu e conheceu e visitou e conversou ao longo desses 3 anos que a gente faz o programa. Ô, Tomás, a inserção televisiva também das religiões, ela é muito desigual também, né? Hoje a gente tem muitas emissoras comerciais com programas evangélicos, tem emissoras católicas, mas a gente quase não tem nenhuma inserção de outras religiões na televisão brasileira, que fomenta a ignorância também. São espaços pagos, não são, Luciana? São espaços pagos, são espaços pagos. E, enfim, até a Igreja Católica tem emissoras dela também, né? Mas a gente não tem esse trabalho, e o seu programa não. O seu programa dá espaço para todas as religiões igualmente, não é isso? Sem dúvida. Nesse sentido, a TV Brasil precisa ser realmente... Esse espaço precisa ser preservado. Foi uma conquista da sociedade. Nós somos nós somos os produtores desse programa, mas esse espaço foi uma disputa e uma conquista da sociedade brasileira.
Então, nós temos a honra de cumprir esse papel e tentamos fazer isso da forma mais sutil e delicada e equilibrada possível, né? Então, de fato, acho que isso tem a ver, essa hegemonia de uma tradição cristã, católica, evangélica, enfim, nos meios de comunicação. Tem a ver também com a concessão pública, vê bem, a televisão é uma concessão pública. Nós estamos reivindicando há anos uma concessão. Por que não nos dê? Pelo menos direito nós nos defendermos. Aí não pode. E não só dá, né? Pautar a concessão. Se a Igreja Católica tem a concessão, o outro evangélico, por que nos deu uma concessão? Então nós estamos, o Brasil todo, o pessoal já pensou nisso, para pelo menos a gente fazer uma televisão voltada para aquilo que nos interessa fazer. E um detalhe, você não vê na Igreja Matriz Africana uma agressão pública a ninguém. Você nunca viu isso. Mas... Seja na sua fala, porque elas não são religiões proselitistas. Você viu isso? Não são proselitistas. Elas são de acolher. Quando a gente dá-se o doce de Corme Damião na Umbanda, tu não pergunta o menino se ele é evangélico e tal. Hoje está proibido, mas antigamente os evangélicos entravam na fila, os meninos, para comer o doce. Hoje eles proíbem, não vai mais porque eles proíbem. O caruru, na Bahia, ninguém entra nisso. E observa bem, antigamente essa relação nas comunidades eram muito tranquilas. De 15 anos para cá que isso acabou. Está com dificuldade na relação com o vizinho, que você cria um mundo à parte. Aqui é o mundo dos eleitos, o resto, não. Essa é uma das questões. O discurso de apartheid é muito grande, se você observar, nas comunidades pobres, inclusive. E não era assim. O Kleber Lucas, uma vez ele deu que é pastor e cantor evangélico, ele dá um depoimento muito bonito quando ele diz assim. Ele diz assim, eu jamais posso ser intolerante. Porque eu nasci numa favela em São Gonçalo, a minha parteira era mãe de santo da comunidade. Ele diz isso. Meus 3 irmãos, foi ela que parou os 2. E depois, quando faltava comida na minha casa, ela chamava a minha mãe, chamava os 3 e nós comíamos juntos. Então a minha avó era batista, a avó dele, eu tinha que tomar benção a minha avó na entrada da comunidade e esta mãe de santo depois. Era muito comum isso nas comunidades. E é uma pena que a gente perca isso. Entendeu? Hoje você perdeu isso. Olha só, eu vou pedir desculpas, eu vou direto na pauta falar só com vocês dois. A gente vai para o intervalo, nós já voltamos. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.